Fala comigo, tropa. Seja todos muito bem-vindos ao Clash Bet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Osto, mas como é considerado um nome muito complicado e difícil para alguns, pode me chamar de Drago B. E estou aqui para analisar os jogos do dia 10 de janeiro, a nossa single de Clash Bet. Mas antes de partir para os nossos primeiros palpites, já clica aí no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e dá essa força aí para que nós possa estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça do nosso pilar, que iniciou desde que esse canal foi criado, que é do começo ao fim. Mas o que quer dizer isso? Do começo ao fim indica que você deve assistir o nosso vídeo do início ao fim para entender o nosso conteúdo e, claro, assim você será lucrativo gradativamente. Bom, já enrolei demais, sem mais delongas, vamos para os jogos. Chegando aqui nos jogos, tropa, mas antes de iniciar aí, quero relembrar vocês aí que nos jogos, no sabadão aí, no dia 8 de janeiro, tivemos um aproveitamento muito bom. Deixamos 13 dicas aí, aliás, 13 jogos, deixamos 19 dicas. Então ficamos com 3 red e mais que 15 greens. Mas como assim? Só teve 13 jogos e você teve 15 greens e 3 red. Galera, teve jogo que deixamos duas opções, tipo o jogo do Frankfurt e Borussia Dortmund, deixamos over 2,5 e também deixamos ambas as equipes marcam. No jogo do Leverkusen, deixamos over 2,5 e também puxamos aí o ambos marcam. Então, essas são as nossas dicas. Agora, sempre focamos em apenas uma, mas como tem oportunidade, deixamos mais que uma. Maravilha? O nosso bilhete também foi batido, que deixamos lá no sabadão. Bom, tropa, os nossos jogos para essa segunda, vamos iniciar aí pelo jogo da Espanha La Liga, o jogo do Espanhol versus a equipe do Elche, tem início às 17 horas. Atualmente a equipe do Espanhol é o 11º colocado, em 19 jogos disputados conseguiu 26 pontos, marcou 22 gols, sofreu 22, tem um saldo nem positivo nem negativo, é uma defesa que marca e sofre gols. Já a equipe do Elche se encontra aí na 17ª colocação, 19 jogos disputados, 16 pontos e fez 18 gols e sofreu 27. Ou seja, é uma equipe que mais sofre do que faz. Já jogando em casa, no ranking dos mandantes, a equipe do Espanhol sobe várias posições e está aqui na 6ª colocação. Em 9 jogos disputados, 20 pontos conquistados, marcou 14 vezes e sofreu 7. Venceu 6 partidas, empatou 2 e perdeu 1. Já no ranking dos visitantes, a equipe do Elche vem aí na 16ª colocação, em 10 jogos disputados, 5 pontos, 9 gols marcados, 17 gols sofridos, apenas uma vitória em 10 jogos, 2 empates e 7 derrotas. É uma equipe que não consegue jogar bem quando costuma atuar como visitante. Agora, em duelos frente a frente entre essas equipes, vamos dar uma analisada aqui nos últimos confrontos. Nos últimos 5 confrontos aí, ambas as equipes sofreu gol. Saiu mais que 2,5 gol em 4 dos 5 jogos. Ambas as equipes marcaram nas 5 oportunidades e saiu menos que 11 escanteios nos 4 dos 5 jogos disputados. Lembrando que o Elche está sem derrota aí há 3 partidas quando costuma enfrentar a equipe do Espanhol. Agora, individualmente, o retrospecto recente do Espanhol, ele vem sofrendo gol aí há 7 partidas, vem batendo mais de 2,5 gol em 4 dos 5 jogos disputados. Ambas as equipes marcaram em 5 das 5 oportunidades e saiu menos que 11 escanteios dos 5 dos 7 jogos disputados. E o Elche saiu aí mais que 4,5 cartões em 5 dos 6 jogos disputados e nos 8 jogos disputados saiu menos que 10,5 escanteio, ou seja, menos que 11 escanteio. Então, a equipe do Espanhol vem numa sequência aí de 3 vitórias e 2 empates, vem de 5 jogos sem saber o que é perder, e a equipe do Elche vem aí
de 2 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória. É um duelo de uma equipe que costuma marcar gols, que é a equipe desse espanhol, costuma marcar e costuma sofrer também. E o Elche é uma equipe que mais sofre do que marca. Então, é um duelo over, em minha opinião, um duelo over. O Elche não consegue jogar bem como visitante. O espanhol até joga bem regular aí, jogando em seus domínios, tanto é que conquistou 20 pontos em 9 jogos. Então, por esse retrospecto, acredito na linha de gols. É jogo aí para over 1.5 gol. Se você quiser pegar uma partida aí, eu pegaria o espanhol com empate anula, seria muito bom também, mas ficarei apenas na linha de over goals, probabilidade 2-0 espanhol. Continuando, vamos agora para Itália. O jogo tem início às 13 horas. Se trata do Torino versus Fiorentina. Na classificação, a equipe do Torino é o 12º colocado. Em 19 jogos, 25 pontos, 23 gols marcados, 19 gols sofridos. E a equipe do Torino em casa, aliás, no ranking dos mandantes, ainda vamos analisar. Vamos aqui, a equipe do Fiorentina é o 8º colocado. Em 19 jogos, 32 pontos, 34 gols sofridos e 25 gols marcados. No duelo dos mandantes, a equipe do Torino é o 5º colocado. Em 10 jogos, 20 pontos, 19 gols marcados, 10 gols sofridos. Tem um saldo positivo de 9. Conseguiu 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E o Fiorentina, como visitante, vem na sequência aí em 10 jogos, 13 pontos, 11 gols marcados, 13 gols sofridos. 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Então, é um duelo aí interessante, entre aspas. Um duelo interessante. Nos últimos confrontos aí, nos últimos 6 confrontos dos 8 disputados, saiu menos que 3 gols e saiu menos que 10.5 gols escanteio em 4 das 5 oportunidades. O Torino sofreu gol em 17 oportunidades. Por incrível aí, esse Torino sofre gol a todo momento. E o Fiorentina ficou sem derrotas em 4 oportunidades e foi o primeiro a marcar em 9 das 10 disputadas. Agora, em duelo individualmente, o Torino vem aí com a média de menos que 11 escanteios nos 4 dos 5 jogos disputados. E a equipe do Fiorentina está sem derrotas há 6 partidas, sofreu gol em 3. Saiu mais que 2.5 gols em 7 das 8 oportunidades. E ambas as equipes marcaram também em 7 das 8 oportunidades. Saiu menos que 5 cartões em 6 dos 8 jogos que foi disputado. Dá uma analisada aqui no detalhe, você vai perceber que a equipe do Fiorentina é o 8º colocado, tem 3 vitórias aí e 2 derrotas. E a equipe do Torino, 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. É um duelo interessante, o Torino joga em casa, com o apoio da sua torcida. Então, esse jogo aqui, não sabemos o que vai acontecer, por se tratar de um campeonato italiano que está adiando o jogo a todo momento. Mas caso esse jogo aconteça, vamos analisar aqui esse jogo acontecendo. Vamos lá. A equipe do Fiorentina, quando costuma jogar em seus domínios, aliás, a equipe do Torino é uma equipe que sabe suportar muito bem a pressão dos seus adversários, tanto é que conseguiu conquistar 20 pontos, está marcando gol com regularidade, está sofrendo gols também. Já a equipe do Fiorentina, quando costuma jogar como visitante, é uma equipe aí que está pontuando, mas não está pontuando como deveria, tanto é que em 10 jogos conseguiu apenas 13 pontos, é uma equipe que marca, mas sofre mais que marca quando joga como visitante. Por esse retrospecto, vamos deixar aqui a nossa opção. Nossa opção para esse jogo seria um jogo aí para ambas as equipes marcam, muito bom para o ambos marca. Muito bom para o ambos marca e também aí acredito numa chance dupla aí no Torino que joga com apoio da sua torcida, mas um ambos marca seria mais viável ou um over 1,5. Ficaria apenas na linha de gols, ambos marca e segurança over 1,5, probabilidade 1-1 jogo. Agora vamos para a Turquia, o jogo do Fenerbahçe versus o Adana. Início às 14 horas.
A equipe do Fenerbahçe na classificação atualmente é o quarto colocado. Em 19 jogos tem 32 pontos conquistados, 31 gols marcados, 23 gols sofridos. E a equipe do Adana vem aí na sétima colocação, 19 jogos disputados, 30 pontos conquistados, 27 gols marcados, 22 gols sofridos. No duelo dos mandantes, a equipe do Fenerbahçe permanece aí na sétima colocação e 9 jogos disputados, 18 pontos conquistados, 18 gols marcados, 9 gols sofridos, conseguiu 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E o Adana como visitante, por incrível que pareça, também é o sétimo colocado no ranking. Em 10 jogos, 13 pontos, 15 gols marcados, 17 gols sofridos, conseguiu 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Em duelos frente a frente aí, nos últimos históricos, a equipe do Fenerbahçe vem de 3 vitórias diante do Adana e a equipe do Adana sofreu aí em 3 oportunidades. Agora, em duelo 1 a 1, o Fenerbahçe vem na sequência sem derrota de 4 jogos, sem derrota aí. Saiu menos que 11 escanteios em 10 jogos que ele teve à sua disposição. Já o Adana vem sem derrotas 5 partidas, foi o primeiro a marcar nas 5, saiu menos que 5 cartões em 6 dos 7 jogos disputados e saiu menos que 11 escanteios em 6 dos 6 jogos disputados. Então é um duelo interessante, a equipe do Fenerbahçe nunca perdeu aí para essa equipe do Adana, tanto é que atua no ranking aí na quarta colocação. Uma vitória simples da equipe do Fenerbahçe, ele pode assumir a quarta colocação e encostar aí cada dia mais no pilotão de cima. Ou seja, é um jogo que a equipe do Fenerbahçe tem um ataque muito positivo e a equipe do Adana é uma equipe que também marca, mas sofre gols. Então vamos deixar aqui em uma tip simples, vamos deixar Fenerbahçe com empate anula. Vamos deixar Fenerbahçe com empate anula. E também vejo o jogo aí para over. E tanto é que vamos acreditar no jogo de over 1,5. Probabilidade 2 a 1 casa. Continuando, vamos agora para Inglaterra. Copa da Inglaterra. O jogo do Manchester United versus Aston Villa. Com início às 16h55. Aqui não podemos aliás, mesmo se quisesse, não poderia mostrar aqui a classificação para vocês, por se tratar de Copa. Então vamos focar apenas em detalhes da partida. Então, em série frente a frente, o que quer dizer isso? Quer dizer os últimos confrontos dessas equipes. Ambas as equipes aí saiu menos que 5 cartões em 8 dos 10 jogos que teve à sua disposição. Já a equipe do United sofreu gol em 4 oportunidades diante do Aston Villa. Agora, um duelo 1 a 1. No duelo 1 a 1, galera, a equipe do Manchester United sofreu gol em 3 oportunidades, saiu menos que 3 gols em 5 das 6 disputadas, menos que 5 cartões em 6 das 7 disputadas e saiu mais que 10,5 escanteio em 6 das 8 oportunidades. Também a equipe do Aston Villa saiu mais de 2,5 gols em 5 das 7 oportunidades. Em 5 das 7 oportunidades, ambas as equipes marcaram. E em 6 das 6 oportunidades, saiu menos que 5 cartões. É um duelo interessante. Se tratar de Copa, por um lado tem um CR7, que tem que mostrar um bom futebol aí, para tentar alavancar o que ele vinha fazendo aí nos anos anteriores na sua carreira. Por esse retrospecto, vamos acreditar aí no Manchester United com empate anula. Então, Manchester United com empate anula. E a minha probabilidade para essa partida seria o 2 a 0 Manchester United. Vamos agora para a Espanha, La Liga 2, o jogo do Real versus Eibar. Não é Real Madrid não, é Real Oviedo. Então, aqui sim vamos ter a oportunidade de mostrar a classificação para vocês. A equipe do Real Oviedo vem na 9ª colocação em 22 oportunidades, conseguiu 32 pontos, 25 gols marcados, 19 gols sofridos. Já a equipe do Eibar se encontra aí na 3ª colocação em 22 jogos, conseguiu 40 pontos, 34 gols marcados e 26 gols sofridos. E no duelo dos rankings dos mandantes,
a equipe da casa vem aí na 11ª colocação e 11 pontos conquistados, conseguiu uma marca de 20 pontos ganho, é até uma marca boa, e conseguiu aí 16 gols marcados, 9 gols sofridos, 5 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. É uma equipe que não costuma perder quando atua em seus domínios. Já a equipe do Eibar como visitante é o quinto colocado. Em 11 jogos disputados, conseguiu 16 pontos, 12 gols marcados, 13 gols sofridos, conseguiu 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Então o Eibar perdeu mais como visitante do que a equipe da casa perdeu como mandante. Mas atualmente o Eibar tem uma leve vantagem diante dessa equipe, tanto é que nos últimos confrontos saiu menos que 3 gols, nos últimos 5 dos 7, saiu também menos que 5 cartões em 7 oportunidades, e a equipe do Real aí sofreu gol nas 6 oportunidades. O Eibar vem numa sequência de 4 vitórias diante dessa equipe e está sem sofrer aí em 3 oportunidades. Em duelo separadamente, a equipe do Real nos últimos 6 dos 6 jogos disputados saiu menos que 11 escanteios. A equipe do Eibar saiu mais de 2,5 gols em 8 dos 10 jogos que teve à sua disposição. Em 8 dos 10 jogos também, ambas as equipes marcaram. Ele foi o primeiro a marcar em 4 dos 5 jogos, venceu o primeiro tempo em 5 oportunidades e saiu menos que 5 cartões em 5 das 7 oportunidades. E também menos que 11 escanteios em 6 das 7 oportunidades. Maravilha? Então a equipe do Eibar, mesmo vindo numa sequência aí de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, e a equipe da casa vindo de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, é duelo parelho, a equipe da casa joga em casa com o apoio da sua torcida, mas enfrenta uma equipe aí que está na 3ª colocação, ou seja, uma equipe que está no G4, tem um bom ataque ofensivo, é uma equipe que marca, mas também sofre gols, e a equipe do Real é uma equipe que não costuma perder quando atua em seus domínios. Então, pelo meu entendimento, eu acredito que é uma partida para over gols, acredito no over gol nessa partida, tanto é que vamos acreditar num jogo de over 1,5, e a minha probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos para a França Liga 2, o jogo do Talence vs Nancy, início às 16h45. A equipe do Talence vem aí na 2ª colocação, 19 jogos disputados, 37 pontos conquistados, 40 gols marcados, 18 gols sofridos, tem um saldo gigantesco de 22 saldo positivo. Já o Nancy é o lanterna do campeonato, vem aí na 20ª colocação, em 19 jogos disputados, conseguiu apenas 12 pontos, vem numa sequência aí muito ruim essa equipe do Nancy. No ranking dos mandantes, acredito que a equipe do Talence está aí na 3ª colocação, em 9 jogos disputados, conseguiu 18 pontos, 23 gols marcados, 10 gols sofridos. É uma equipe que vem de 5 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota quando atua em seus domínios. E o Nancy é um desastre total, jogando fora dos seus domínios, vem no ranking 18º colocado, em 10 jogos disputados, conseguiu apenas 6 pontos. 9 gols marcados, 16 gols sofridos, apenas uma vitória em 10 jogos, 3 empates e 6 derrotas. A equipe do Talence vem jogando muito bem aí. Correção, o Talence é o segundo colocado a equipe do Talence, e nos últimos confrontos entre eles, saíram ambas as equipes aí nos jogos. Em 5 das 6 oportunidades, saiu menos que 5 cartões. A equipe do Talence vem de 3 vitórias aí diante do Nancy e está sem derrota em 16 oportunidades. Já o Nancy vem sofrendo em 3 oportunidades. Agora, duelos individual, o Talence vem numa sequência de 3 vitórias, está sem perder aí a 4 oportunidades, saiu mais que 2,5 gols em 5 dos 7 jogos disputados. Ambas as equipes marcaram em 6 dos 7 jogos e saiu menos que 5 cartões em 8 dos 10 jogos. Também saiu menos que 11 escanteios em 5 oportunidades. E o Nancy sofreu gol em 5 oportunidades, saiu ambas as equipes marca em 4 dos 5 jogos disputados e foi a primeira a sofrer em 4 dos 5 jogos disputados também. Agora, nos últimos 5 dos 6 jogos, saiu menos que 11 escanteio. Então, você que gosta de apostar em escanteio, vale ressaltar aí que tem
boa oportunidade de montar uma boa estratégia se você analisar da maneira correta. Mas o lance aqui, não vamos deixar escanteio para essa partida. Se trata de uma equipe que joga bem quando atua em seu domínio, tanto é que já foi líder desse campeonato, está apenas um ponto. Se vencer, pode reassumir a sua liderança parcial. Claro que o AC Ajaccio deve atuar ainda na sua próxima partida. E a equipe do Nancy aí está brigando para não cair, mas está cada dia mais complicado, está caindo com apenas 12 pontos. A situação está muito complicada. É uma equipe que sofreu 33 gols. É uma equipe que sofre muito gol, essa equipe do Nancy, e encontra um ataque robusto da equipe do Toulon, que é o melhor ataque da competição, e também é uma equipe que sofre poucos gols. Para essa partida, vamos acreditar aí nesse back Toulon, então vitória da equipe da casa. E é um bom jogo também para explorar a linha de gols. Um jogo de over 1,5 também seria uma boa opção. E a minha probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos agora para a Holanda. O jogo da Holanda aqui era este Divise, o jogo do Jong Utrecht versus Jong Ajax. Tem início às 14h45. A equipe da casa vem aí atualmente na 15ª colocação em 20 jogos disputados, 22 pontos, 24 gols marcados, 33 gols sofridos. Já a equipe do Jong Ajax atua aí na 5ª colocação em 20 jogos disputados, tem 37 pontos, 45 gols marcados, 32 gols sofridos, tem um saldo positivo aí bacana aí de 13 gols. Então, para essa partida tem um saldo de 13. No duelo dos mandantes, a equipe do Jong Utrecht cai bastante, 17ª posição. Em 10 jogos disputados, 9 pontos, 9 gols marcados, 19 gols sofridos. Tem um saldo de menos 10, atuando como mandante. Conseguiu 3 vitórias, nenhum empate e 7 derrotas. A equipe do Jong Utrecht não gosta de empatar em seus domínios, ou perde ou vence. Já a equipe do Ajax como visitante, o Jong Ajax, vem na 7ª colocação no ranking, em 10 jogos, 17 pontos conquistados, 20 gols marcados, 17 gols sofridos, conseguiu 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Nos últimos confrontos entre essas equipes, nos últimos 10 confrontos saiu mais que 2,5 gols, nos últimos 5 saiu ambas as equipes marcam, e nos últimos 10 saiu menos que 5 cartões. Já a equipe do Jong Utrecht FC sofreu gol em 12 oportunidades. O Jong Ajax veio na sequência de 3 vitórias, sofreu gol em 5 oportunidades e foi o primeiro a marcar em 5 das 7 oportunidades. Agora, em duelo individuais, a equipe do Jong Utrecht FC sofreu gol em 13 jogos, foi a primeira equipe a sofrer em 7 das 8, saiu menos que 5 cartões em 9 jogos, e saiu mais que 10,5 escanteio em 4 dos 5 jogos. O Jong Ajax vem sem derrotas a 11 partidas, ambas as equipes marcaram em 6 das 7 oportunidades, foi o primeiro a marcar em 8 das 9 oportunidades e saiu menos que 5 cartões em 5 jogos e menos que 11 escanteio em 4 dos 5 jogos disputados. É um duelo interessante. A equipe do Jong Utrecht é uma equipe que, quando joga em casa, nos últimos confrontos recentemente, costuma dificultar a vida do Jong Utrecht. Tanto é aí que a equipe do Jong Ajax só conseguiu uma vitória atuando como visitante contra a equipe do Jong FC Utrecht. Para essa partida não iremos em probabilidade, até poderíamos ir, por se tratar de uma equipe que está jogando muito bem, essa equipe do Jong Ajax, mas zebras acontecem. Então, para evitar isso, vamos ficar na linha de gols, é jogo para gols. Vamos acreditar no jogo de over 2,5. É uma equipe muito over, essa equipe do Jong Ajax. Marcou 45 gols, sofreu 32, então tanto marca quanto sofre gol. E a equipe do Jong Utrecht também é uma equipe que marca, mas sofre mais que marca. Então, jogo de over 2,5 e também ambos marcas seria uma boa, já que nos últimos confrontos mostra isso e o duelo também mostra isso. Então, a minha probabilidade seria o 3-1 fora. Continuando não, galera. Encerrou aí as nossas dicas. Agora vamos deixar um bilhete pronto aqui para a tropa. O nosso primeiro bilhete pronto para a tropa aqui seria
Fenerbahçe com empate anula. Fenerbahçe com empate anula. Over 1,5 no Espanhol versus Elche. E over 1,5 no Torino versus Fiorentina. Então, grande bilhete aí, um grande tripla. E outra boa opção seria Beck Tolonce para vencer. Beck Tolonce. Vocês podem pegar Tolonce para vencer, seria uma boa opção em Beck, né? Aí pode pegar over 1,5 no Fenerbahçe. Tolonce para vencer, over 1,5 no Fenerbahçe seria boa opção, e também o espanhol com empate anula. Então, esses são os nossos 2 bilhetes prontos de hoje. Tropa, essas são as nossas dicas. Até a próxima. Não se esquece do nosso pilar. Se inscreve aí no nosso canal, deixa aquele like. Partiu, tropa!